Fala pessoal, aqui é o Luan e aqui é o Ellison e tá começando mais um vídeo no canal Pegada Cult. Hoje a gente tá aqui pra trazer, olha só, a crítica sobre esse filme que acabou de ser lançado no cinema e é o 6º filme de uma saga que, sem sombra de dúvida, se tem um ponto forte é a morte. Exatamente, a gente vai falar sobre esse filme que encerra essa saga gigantesca de 6 filmes e vamos ver se esse filme foi tudo isso, se valeu a pena esperar tanto tempo ou se foi perda de tempo, né? Tu diria que, tu falou encerra, mas tu diria que vai ter continuação? Esse não, né? Mas vai ter... Eu espero que não, fechou tão bonzinho. Eu espero que pare aí. Vamos matar a premonição. Não. Mas antes de tudo isso, você já sabe o que fazer, né, pessoal? Vamos deixar o like, compartilhar e seguir o canal, né? Para o canal crescer. Exatamente. Então, solta a vinheta, bora para esse vídeo de crítica. Antes de começar, vale lembrar que esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers bem básicos da história. Então, se você não assistiu, tá com medo de ser pego de surpresa, para esse vídeo por aqui. Mas se você não se importa, ou se já assistiu esse filme e quer ouvir nossa opinião, só continuar seguindo com o vídeo, né? Exatamente. Esse filme aqui, ele é gostosinho de assistir, né? Ele é divertido, ele é legal, ele não é tão maçante. E eu vou te falar que, pra mim, é um dos filmes da franquia que conseguiu dar uma revitalizada, né? Ficou ali de molho um tempinho na geladeira e ela só voltou com uma ideia legal. Esse filme, pra mim, ele é a prova de que se tu não sabe o que fazer com a franquia, deixa ela de molho, deixa ela quieta, pra quando tu voltar com uma ideia diferente. E esse filme pega ideias antigas, mas também traz umas ideias diferentes legais, né, bicho? Esse filme começa de uma forma que a gente pensa, já vem a mesma coisa. O casal chega, vai chegar pra uma festa, vão visitar uma torre enorme, começa a acontecer aquele negócio todo, e a gente pensa, não, novamente vai ser aquela mesma questão de sempre. Vai ter um acidente gigantesco, vai morrer uma galera e depois vai voltar no tempo e era uma premonição. Beleza, acontece até tudo isso, mas quando a pessoa vai morrer, aparece outra pessoa, nada a ver, e a gente fica, poxa... É uma premonição de outra pessoa que tem uma premonição. A gente fica sem saber o que fazer, né? É porque aqui no primeiro ato do filme a gente vai ter uma protagonista e a partir dos outros atos a gente vai ter outra protagonista. A primeira protagonista é a Iris, que como o João me falou, vai ter a premonição em um lugar ali alto e tudo mais. A morte aqui é bem mirabolante, é bem legal ver que um ponto ou outro é conectado, tudo tá ali pra acontecer, pra realmente esse acidente acontecer. Então tem um menino lá meio arrombado, que joga moeda, umas coisas aqui, outra ali. E pra mim é um ponto positivo no filme, que quando esse acidente acontece, que a gente vê a Iris ali, a nossa protagonista que terminou de ser pedida em casamento, fugindo pra tentar sobreviver e tal, a gente vê que, cara, não tem como escapar dali. Porque a gente viu ela subindo, viu que o porra do negócio é alto e tal, então é um ponto positivo legal. Esse filme, ele sabe fazer tensão, que é algo que 2 filmes dessa franquia aqui eles não sabem fazer, que pra mim é o filme 4 e o filme 2, eles não sabem fazer isso também. Principalmente o filme 4, que pra mim é horrível, é o pior da franquia. Caralho. A gente começa a ver o filme pela visão da Iris e é um personagem bem interessante. E, tipo, tem aquela relação, eles conseguem construir ela e o namorado dela de uma forma bem legal, a gente se apega, a gente fica ansioso, eita, ela vai morrer, vai dar ruim. Sim. Aí a gente fica já pensando o que vai acontecer com ela. E quando muda de personagem, dá até uma decepção, né? A gente fala, eu tava gostando daquela, e porque essa doida apareceu aí do nada. Eu fiquei assim. Mas vou te falar que passa, essa decepção até passa. Não por conta da protagonista em si, porque a atriz, a Brec Bassinger, ela é boa atriz, ela é uma ótima atriz quando ela aparece ali como a Iris, mas a decepção some porque, putz, o enredo desse negócio de família é legal, é bacana, então meu pano tá aqui, eu vou passar, e a história continua. E daí que a gente percebe que a história desse filme não vai ser igual às histórias dos filmes anteriores, que sempre começava com uma morte grande, ela voltava e não acontecia, e começava a morrer as pessoas que sobreviviam. E uma galera aleatória, né? Ninguém se conhecia, um ou outro ali, né? A gente vai parar com essa nova personagem que a gente fica sem entender o que está acontecendo, né? Ela mesma sonha com isso e não sabe o que está acontecendo. E a gente vai tentar entender, ela vai lá para a família dela, vai começar a conversar e a gente vai junto com ela, se entender. E pessoalmente, essa nova dinâmica, né, que tem esse filme me interessou bastante. Eu já tava, lá vai, uma coisa de sempre. Aí quando mudou, eu olhei assim, oxe, interessante, bora ver o que vai dar nisso, né? Porque, como eu te falei, né, não somos aleatórios. É uma galera que ela tem uma conexão, ela tem um laço, né? Como o próprio nome do filme diz. Então, são pessoas que se importam uma com a outra e tal. Mas aí tem um defeito que me incomoda, que é... Beleza, as pessoas se importam uma com a outra, mas aqui a gente vai ter o pai da nossa outra protagonista, né? E a tia dela, que ficam meio aquém. Realmente, eles não têm nada a ver com a história, eles não vão morrer, porque... Como a gente falou anteriormente, aí ele salvou o pessoal de um acidente, consequentemente ela teve um filho, teve toda uma família, e essa família não era pra existir.
Porém, ali os agregados, né, o pessoal que foi chegando, o genro dela e a nora dela, eles não tem problema nenhum, eles estão safe, né? Eles estão safe aqui. Tem um filho que não é filho, então ele tá safe. Então o longa em si, ele já vai dar uma brincada com isso, essas flertadas, mas tem um personagem que fica escanteado. Pra mim, são esses dois aí. É o genro e a nora da Iris lá, eles ficam muito escanteados. E também pouco importa, né? A gente quer ver o pessoal que vai morrer. É claro que sempre tem um pessoal chato, que não serve pra nada no meio, que vai indo ali, né, pra história acontecer, mas em geral é muito bom. A personagem principal meio que já entende de cara, né? A Stephanie vai visitar lá essa Iris, né, que aparece no começo do filme, e ela meio que dá um bizu pra ela de tudo, né? Dá um livro pra ela e fala assim, ó, é assim que acontece. E ela vira aquela mulher da teoria da conspiração, começa a desenhar tudo e começa a perceber como a morte trabalha, como ela vai fazer as coisas, e fica tentando querer prever como é que a morte vai fazer as coisas pra proteger os parentes dela, mas no fim das contas a morte sempre acaba dribando ela. Aí tem uma morte lá, que é a segunda morte, que ela vai tentar prever, né? Ela vai dizer, ó, mas se isso acontecer, aquilo vai acontecer naquilo, e aí você morre. E o cara, besteira. Aí fica naquela, quando acontece espanta, acontece com outra pessoa a mesma coisa com que ela queria prever. Então, ela faz essas brincadeiras, é interessante. Muito bom. O filme, ele consegue acertar. É um filme bem comédia, né? A morte aqui, ela tá zoeira aí. Me agrada isso aqui. Ela tá brincando, tá? Ela é onipresente, então foda-se, ela mata quem ela quiser, a hora que ela quiser e tal. E a bicha que tá brincando, né? Exatamente. A morte, ela faz uns jogos que a gente acha que vai morrer uma pessoa, ela fica ameaçando, a pessoa sobrevive e tudo fica, oxe, o que aconteceu? Até que eu te falar, no trailer a gente vai ter uma representação daquele churrasco da família, a gente vê no trailer, tem um caco de vidro, tem uma coisa e tal, um ponto aqui, outro ali, tudo. E é legal, porque quando a pessoa acha que impediu a morte de acontecer, olha só, o que você acabou de fazer só realmente ajudou a morte a acontecer. E a conclusão dessa cena, que é o do tio dela que morre com um cortador de grama ali dentro da cabeça dele e tal, parece ser bem básico, mas o jeito que acontece e o jeito que é construído, nossa senhora, meu amigo, é muito bom, é muito bom. A construção dessa morte é legal. E isso faz esse filme ser bom, essas construções, né, da morte e tudo. Eu, particularmente, eu gosto muito do personagem do Eric, que é o emo aqui do filme. Ele é tatuador e tal, e ele tem uma cena de que quase vai morrer, não morre, porque aparentemente ele não era filho biológico do tio da Stephanie, nosso protagonista, então ele não tinha nada a ver com os planos da morte. E aí ele fica caçando, né? Otário. Procurou e achou, e ele falece. E é outra morte muito legal, que ele vai morrer ali na ressonância, a morte da ressonância é excelente. Então, assim, pra não ser tão redundante, só pontuar que as mortes desse filme, elas são legais. Porém, no terceiro ato, elas ficam muito corridas, né, meu amigo? Sim. Ih, rapaz. E o engraçado desse filme é que ele acaba brincando com todos os clichês que tem nos filmes anteriores. Tipo, a pessoa se afasta daquele zoom out, como a gente falou nos outros vídeos, e a gente pensa, vai ser atropelado, mas não vai. A pessoa, vai acontecer um monte de coisa com a pessoa sobrevive. Eles brincam com a ideia de matar uma pessoa e pegar o tempo de vida. O cara olha assim para um bebê. Interessante. Que eles reciclam ideias antigas. É legal, né? Eles pensam dessa ideia, só que não, vamos entrar nessa. Aí vai naquela de morrer e ressuscitar. E eles ficam tentando burlar a morte e brincar com todos os clichês que tem nos outros filmes. E no final das contas dá tudo errado, né? Porque eu já é o esperado, né? Aí tu pode perguntar, que negócio é esse? Como é que eles sabem que a Kimberly ficou viva? Como é que eles sabem esse negócio de matar alguém pra sobreviver? Isso, meu amigo, é porque, olha só, o Tony Todd volta nesse filme, né? A gente já tinha visto ele anteriormente nos trailers, e aqui ele volta pra sua última operação, inclusive. Pra quem não sabe, ele acabou falecendo em dezembro. Inclusive, eles têm ali o letter, né, em memória dele, do Tony Todd. Deve ter se esforçado muito pra fazer essas cenas, obviamente. E aí ele vai lá, aparece, avisa o pessoal, né, aquele enigmático dele, a gente descobre que ele tem uma história ali. Também não vamos contar para não estragar, quem quiser assistir, spoiler demais, é chato, né? Mas aí ele fala, ó, galera, só aproveitem a vida, tô de boa, tô safe, uma hora vai chegar aqui pra mim, ela me alcançou, e é isso. É muito interessante como eles fecham toda essa história, né? Porque nos outros filmes a gente sempre via ele aparecendo e todo mundo ficava se perguntando quem é esse cara, ele é a morte? Parece invencível, né? Ele é a morte, ele é alguém que sabe muito sobre essas coisas. E de onde que ele veio? Por que ele tá aqui? Ainda esse filme é explicado e eu achei uma explicação até interessante. Que ele realmente, ele tava no acidente, conseguiu escapar, então a morte tinha um envolvimento direto com ele, mas isso aí todo mundo já sabe, né? A gente já viu várias teorias, enfim, ela se conformou nesse filme. Mas de forma geral, é interessante, né? Legal essa participação dele. Fecha muito bem, até porque o ator morre, né? Não tem como voltar, e ele meio que fecha essa participação. Pois é, como a gente tinha citado antes em questão de defeito, eu acho as mortes do final muito apressadas. Isso, de certa forma, me incomoda um pouco. As mortes lá ali, do final, realmente, do terceiro ato. Pra aí a gente acabar desembocando na morte realmente derradeira. Que, mais uma vez, tem uma piadoca, né?
A morte foi uma piadoca, porque a Kimberly quase se afogou, mas o irmão dela salvou a vida dela, ela morreu. Só que o coração dela não parou, meu amigo. E quando ela fala isso, ela zoei você, meu amigo. Exatamente. E acidente gigante. E ela morre com o irmão dela com histórias de madeira no meio da cabeça. E foda, foda. É um filme gostoso pra caralho. Até essa morte no final é legal. Eu gosto dessa morte no final, acho bacana. É interessante que o filme muda toda a dinâmica em relação a outros filmes, mas no final ela mostra que a morte é implacável, que não tem o que fazer mesmo, todo mundo vai jogar no Vasco, não tem o que fazer. E aí já tem vários vídeos em canal de YouTube, e ligando os pontos, e não sei o que. Esse filme, pra mim, ele funciona muito bem como uma história isolada. Apesar dele pegar uma coisa ou outra de filmes anteriores, tu assistindo ele sem conhecer nada de premonição, passa. Porque o filme é redondinho, é fechadinho, e pra mim é isso que faz ele ser muito gostoso, entendeu? Exatamente, esse filme ele funciona sozinho. Você não assistindo um dos outros 5, você pode chegar a assistir ele tranquilamente. É um filme divertido, tem sua história fechada em si mesmo, e passa rápido. Não é 1h30, muito rápido, né? E show. Pra mim, esse filme aqui, nota 7,5. Divertido. Pra mim tá aqui, ó, parei a praia. Primeiro, quinto e sexto filme são uns filmes muito bons mesmo. E é legal porque a gente fala assim, putz, só 3 filmes dessa franquia é bom. O 2 é só meio medíocre. A franquia tá excelente. Tem umas franquias que, nossa senhora, meu amigo. Exatamente, ainda mais que é uma ideia bem simples, né? Que foi esticada o máximo possível e ainda conseguiu fazer alguns filmes bons. Pra mim, o sexto tá em primeiro lugar. Sexto em primeiro lugar? Quinto e primeiro. O 6, essa atualizada que eles deram, Muito bom. foi boa, entendeu? Eu gostei. É igual sair do Windows 7 pro Windows 10, tu diria. O quê? É melhor que você conseguiu pensar? Então tá bom. Eu tô fraco de analogia. É todo dia que a gente tá inspirado. Como eu falei antes, pra mim esse filme é a prova de que deixar uma franquia na geladeira um tempinho até surgir umas ideias legais, tá certo. Então é isso, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou deixar aqui pra vocês os vídeos atuais, o vídeo recomendado. Então confere tudo que tiver aí na lista e você tem alguma mensagem para as pessoas pra aproveitarem a vida aí. Caralho, me pegou de surpresa. Sabe quem pega de surpresa?